Olha, quando eu era criança, de uns 6, 7 anos, minha avó já fazia aqui o mês de maio com muita pompa. Dessa época eu trago muita saudade e recordação. A gente vestia de anjo, mas ficava naquela sala ali, ó, imóvel, não podia mexer. Os anjinhos todos quietinhos, com minha tia olhando enquanto ela rezava o terço, cantava as ladainhas, e no fim da reza, então, que era a coroação. Saía em procissão da sala e atravessava a varanda até chegar ali no altar, porque o altar não era aqui não, era lá dentro. As coroações eram lá no altar mesmo. Mas minha avó era muito exigente para as coroações. A menina tinha que ficar imóvel no altar. Mas tinha facilidade, porque tinha muita gente, muita criança, e ela criava também muito menino aqui dentro de casa, então ensaiavam constantemente de anjinho que ia. E no fim do mês, no dia 31, ela vestia separadamente uma menina representando a fé, a outra a esperança e a outra a caridade. E punha em pé no altar e as meninas ficavam parecendo uma estátua, não podia mexer de jeito nenhum. E era uma maravilha. Eu me recordo da minha última vez que eu coroei, quando eu completei 7 anos de idade. Era dia do meu aniversário, minha avó já estava doente e ela chegou de Belo Horizonte, que ela foi fazer o tratamento, e chegou de Belo Horizonte e veio para mim a coroação. E eu cantei um canto que até hoje eu ensino aos meninos. Era "Ô mãe, esta pobre coroa". E depois que minha avó morreu, acabou o mês de maio aqui. Ninguém tomou conhecimento do mês de maio, nem nada. Mas quando foi no Ano Santo de 1950, meu tio estava com câncer muito ruim para morrer, então ele chamou a mãe dele lá na casa dele, na fazenda da colônia, e pediu para que ela desse um jeito de reanimar novamente o mês de maio na fazenda para angariar dinheiro para as visitas do padre aqui, que estava fazendo falta. Porque o vigário era velho e morava em Jabuticatubas. E para vir aqui era cavalo, tanto que eles não faziam é, marcas assim, não. Eles vinham de véspera e aqui tinha aquele quarto ali, ó. Aquele quarto ali era o quarto do padre, até hoje chama quarto do padre, porque todos os vigários, bispos que vinham, dormiam naquele quarto. Era o quarto do padre. Então, tia Taíta, minha madrinha, estava aí com o irmão dela, então tomou a responsabilidade de começar o mês de Maria.
e me pediu para ajudar a filha de Tijon para fazer, ajudar ela aqui nas celebrações. Mas, afinal de contas, quem ficou com a responsabilidade toda foi eu. Eu comecei com minha madrinha em 1950 a fazer o que os outros antepassados meus faziam. Porque era assim, no tempo da coroação antiga de minha avó, cada um tinha o seu mês. Mês de março era do padroeiro, então era minha avó, minha Rita, que tomava conta de tudo, que fazíamos, chamava o povo, cada um trazia os leilões, tinha leilão, e era muita gente que vinha mesmo, muita gente. Vinha da redondeza, vinha do Cadiamota, porque não era Cadiamota, era Vacaria. Vinha da Vacaria, Cardoso, João Congo, o povo todo frequentava aqui, porque aqui era uma espécie de paróquia. Não tinha igreja nenhuma nas beiradas. Então era só essa capelinha. Ela ficou como que uma representação do lugar. Os batizados, casamento, tudo era feito aqui. Tudo. Tudo era feito aqui. E vovó ficou com o mês de março. Minha avó, minha Rita, que morava aqui, minha avó lá do Campinho, vovó Nhanhá, era responsável pelo mês de Nossa Senhora. Por isso que Tijon chamou ela lá. E Tijanjão, que morava ali onde tinha a vendinha, era o Coração de Jesus. Aos 3 meses, cada um tinha responsabilidade. Mas em 1950, tia Alzira, mulher de Tijon, via que nos outros, na Jabuticatubas, tinha os juízes. Os juízes quer dizer a pessoa que naquele dia é responsável pela reza, pelos leilões e convidar o povo para vir rematar os leilões e rezar com a gente. Então ela começou fazendo a lista dos festeiros de cada dia, até 31 de março, de maio. Depois, aí tia Taíta começou a ensaiar com as meninas, as meninas do açude, ali da caberada do açude. Eram crianças não muito novas, de uns 10, 12 anos, e aprenderam a cantar. Como você sabe, lá a turma tem a música no sangue. Cantam muito bem, são muito entoados. Muitas dessas que eu comecei o mês de maio, já partiram, não existe mais. Mas ainda tem a Mercedes e a Vilma, que estão vivas aí. Nós fizemos coroação das mães aqui e ela foi uma das primeiras que veio para vestir, para fazer a primeira coroação das mães. E agora ela está impossibilitada, né? Mas ela ainda canta. Eu cantei com ela lá e ela me acompanhou. Mas aí eu tomei gosto para aquilo que eu gosto, que eu fui criada num ambiente completamente religioso. A minha avó era muito exigente, assim, com coisas de igreja, muito piedosa,
e ensinou a gente a rezar desde pequenininho. A gente, quando levantava, a gente tinha que ajoelhar com as mãos postas e rezar a consagração a Nossa Senhora e pedir a bênção. A bênção, Papai do Céu, a bênção, Mamãe do Céu, todo dia, de manhã e de noite. E o meu ambiente foi sempre religioso e eu dou graças a Deus por isso, porque eu estou aqui nessa vida assim, gosto e tenho prazer quando os outros me chamam para rezar ou para fazer qualquer coisa na igreja. Então eu tomei conta do mês de maio e nós fizemos coração muito bonito. Eu tenho saudade desse tempo todo que eu mexi com o mês de maio. As meninas vinham, ensaiavam com gosto, brigavam comigo para coroar. Eu tive muito quem me ajudasse. Minha madrasta gostava muito, ela me ajudava. Mês de maio eu não fazia coisíssima alguma. Era só ensaio, consertar túnica, fazer túnica e os primeiros vestidinhos que as meninas vestiram foram eu que fiz, eu que fiz e era tudo branco. Não podia pôr nada colorido, tudo branquinho, branquinho. E nos aniversários todos, a gente comemorava, era diferente de hoje, porque os meninos de hoje não querem mais. E quando vem, não vem com aquela coisa que a gente sentia dos meninos. O dia 31 aqui, quando acabava a reza, era choro por todo lado, os meninos, porque iam embora. Depois eu comecei em 1950. Depois Dodora apareceu aí por um acaso, ela veio estava fazendo retiro, ela ia para o convento. Então veio e ficou conhecendo o João ali, Joãozinho da Venda, que nós chamava ele, e apaixonou por ele, casou e veio para aqui, aí que o mês de maio ficou mais bonito ainda, porque nós compramos o harmônio, e ela tocava harmônio, ensaiava com as meninas. As corações eram lindas, vinha gente de longe para assistir. Tinha uma menina que Sinhá criou aqui, desse tamanho, a Deusmira, ela tinha 3 anos de idade. E eu ensaiei uma menina para coroar. A menina não apareceu. Eu peguei ela na hora da coroação, levei ela ali dentro, escondido dos outros, porque as coroações eram dentro da capela, não era aqui não. Então, ensaiei com ela cantou o verso direitinho, falou assim, eu ponho sim, sentou lá. Então, quando ela acabou de coroar, que ela pôs a coroa, no julgar a flor, a coroa caiu no chão, caiu no pé de Nossa Senhora, ela agachou com aquela simplicidade de menina, agachou, pôs a coroa na cabeça de Nossa Senhora e fez, quer dizer, agora fica. E essas coisas todas aparecem nessas horas de alegria da gente. E depois que Dodora chegou, começou as coroações mais bonitas ainda, que ela trazia canto lá de Belo Horizonte, com umas canções que a gente canta aí, muito bonitas. Eram verdadeiras orações, porque coroação não é só
a imagem, o teatro, não. É uma veneração, é uma oração a Nossa Senhora. É um complemento da nossa reza. Mas hoje já está muito diferente. Muitas vezes elas vão lá até rir em cima do altar. E eu não gosto disso, não. Eu falo mesmo que tem que ter respeito da imagem, porque a imagem é uma figura, a imagem é uma figura de Nossa Senhora, conforme ela tem apresentado aos videntes, que as videntes que às vezes demonstram o que enxergaram e faz as imagens que a gente olha, a imagem de santo, de Nossa Senhora, é para a gente meditar e ficar lembrando, recordando, como a gente não olha o retrato de uma pessoa da gente e não fica olhando e recordando. É a mesma coisa a imagem. Muita gente acha que a gente... vocês adoram imagem, mas não é. A imagem é para a gente olhar e procurar imitar aquele santo, aquela santa que a gente venera. Como as mães deveriam, todas elas, imitar Nossa Senhora para que o mundo tivesse graças maiores, mais paz, porque a mãe, o berço é que faz o homem e a mulher, não é mesmo? No meu tempo de criança mesmo, a coroação minha que eu cantei, a minha última vez que eu coroei, foi essa canção. Esta coroa de pouco preço, com a minha alma eu te ofereço. Boa Maria, eu te consagro o meu coração. Eis, ó Rainha, esta coroa, um dia no céu me entregarás, um dia no céu me entregarás. E depois disso, com as coroações de Dodoro, tinha muitos cantos bonitos, mas o que eu mais gosto é um que fala assim: eis vai-se a tarde, a luz dos belos astros, ao som festivo da Ave Maria, o sino tange alegremente, os fiéis chamando para a oração. Já as estrelas brilham lá no céu, todo ele cheio de encantos mil, e a escuridão estende o negro véu no lindo céu, no céu da cor de anil. Esse canto eu já pus o coração Nossa Senhora depois de já idosa. Ó Virgem pura, ó Mãe Imaculada,
fé e alegria. Meu coração contente vem trazer-te o coração da pátria brasileira. Vela, ó Mãe, velai pelo Brasil, pelo teu povo, pela tua fé. Não esqueças que somos filhos teus. No coração, guarda-nos com carinho. Eu gosto muito desse canto. É o canto que as mães cantam aqui com Nossa Senhora. E hoje já está muito mudado. Esse ano passado eu já tive dificuldade das coroações. Agora esse ano ainda não fiz nenhuma, a não ser, não posso falar que não fiz. Eu tenho uma filhada minha aqui, que mora aqui, a Vitória. Ela vem os 2 primeiros mês de maio, ela vem a rezar com a gente. Rezava um mistério do texto, ela, a Piquititinha, e a gente respondendo. E no fim da reza, teve um dia que eu pus o Nossa Senhora aí, e ela coroou, ela sozinha coroou. Aliás, que minha avó, quando começou, minha avó Anhá, quando começou a coroação, eram 3 só. Era Pataciso, Laura e Miria, os meninos de Tijarão, lá no Campinho. As coroações eram só eles 3. Depois é que minha avó tomou conta e fazia as coroações bonitas. As coisas, eu acho que mais é um modo de viver e coisas. Os meninos não são, para ensaiar, vêm, mas vêm com a... Não sei se é porque também estão estudando, estão cansados, tem que levantar cedo, não pode ter que dormir mais cedo, então dificulta, porque não tem que entrar, menino pequeno tem que ter uma pessoa responsável, né? Tem uma menina que me ajudou muito, ela trazia os meninos para ensaiar, levava, mas morreu a Miriam, foi uma grande companheira minha, muito tempo mesmo demais. Ela se dispunha, vinha, juntava os meninos no açude, vinha e trazia eles para ensaiar e para coroar. Mas infelizmente já partiu. E aí dificulta, né? O nosso vigário, que eu tenho muita saudade dele, eu tinha uma idade de 7 anos, mais ou menos, 6, 7 anos. Depois de muitos anos, que primeiro foi Tipado, Padre Candinho, que deu até o nome à escola. Ele morava ali na casa, tinha uma casa que ele herdou da madrinha dele, mas ele ordenou em Diamantina, mas pediu o bispo que não tirasse ele daqui não, porque ele ia exercer a profissão dele nessa redondeza. E o bispo consentiu. Então, ele exerceu até os 80 anos, até morrer. Ele foi o vigário daqui. E era assim, ele não cobrava casamento, nem batizado, nem nada. Ele saía a cavalo, debaixo de chuva, a pessoa chamava para ir atender confissão, ele ia, atendia as confissões, fazia os casamentos, celebrava a missa lá na vacaria,
nessa região aqui. E depois que ele morreu, o vigário era de Jabuticatubas. E era assim, vinha, ficava aqui, naquele quarto ali como eu falei, e dormia aí para, na véspera da missa, e atender as confissões. Vinha muita gente para confessar. Depois teve uma ocasião que tinha primeira sexta-feira, vinha um padre de Belo Horizonte, ficava aqui, e era muito bem frequentado aqui, o povo todo. Não tinha igreja nenhuma em volta, então todo mundo vinha aqui. E eu, no meu tempo de 1950 para cá, que ficou por minha conta isso aí, uma vez eu ajudei meu vigário fazer 10 casamentos aqui nessa varanda. Ele fez o casamento comunitário, como diz, porque todo mundo, era aquele dia que podia vir, tinha os dias marcados da missa. Desde que minha avó morreu, que o padre José Mendes, que era o nosso vigário, ela morreu dia 15 de dezembro. Então ele marcou a data da missa aqui todo dia 15 de mês. Quer dizer, podia dar domingo ou dia de semana, era dia 15. E todo mundo largava o que fazer e vinha para a missa. Os leilões, tinha tudo. Dia de missa costumava ter leilão também. E era um movimento grande, batizado, casamento e tudo. E eu sempre ajudando. Depois o Monsenhor Antônio Salomão, que veio, o vigário aqui, que veio a reforma da igreja para dar o ministério de ministro da Eucaristia. Ele me pôs como ministro. Falei com ele, eu não sirvo para isso, porque eu não sei, eu não tenho dom da palavra. A vida da fazenda aqui era um movimento muito grande, muito grande. Nos tempos da minha bisavó, era dos tempos, os tropeiros, ali tinha tinha um quarto ali. No meu tempo era quarto, mas tinha um rancho. No tempo da minha bisavó tinha um rancho. Eu nunca tinha visto a fotografia do rancho. E há pouco tempo apareceu um livro aí que tem ela. O ranchinho era lá naquela porteira que a gente desce para o rio ali, Rancho Grande dos Tropeiros, dos boiadeiros. Era bonito quando chegava as tropas com aquela campainha. A mula rainha chamada vinha, tinha um colar cheio de guiso. Aquilo era para marcar onde as tropas estavam no pasto, porque acostumam andar uma atrás da outra, então elas pastam sempre perto. E com a madrinha mexendo, o tropeiro achava elas mais fácil, conforme o lugar que elas ficavam, né? E então os boiadeiros passavam ali, faziam representação das catiras. Era muito divertido. Depois, cada tempo é um tempo, né? Depois acabou esse negócio com os caminhões de boi, que eu acho aquilo um absurdo, que o boi vindo caminhando, ele vem solto, né? Agora vem aquele trem lá dentro, um amontoado. E aquilo eu acho muito triste. E os boiadeiros perderam as
as suas viagens bonitas que eles faziam, parava nas fazendas, tinha aquele convivência com outras pessoas, né? E, e a estrada, e passava tudo ali naquele beco. A estrada real era ali. O pedaço da estrada real é essa aí, não é lá no asfalto, não. Ali no asfalto, onde passa o asfalto, era mato, mato fechado. A estrada era aqui, saía lá, saía em Jabuticatubas, saía em Santa Luzia, passando por aí. E tinha a outra que passava também por cá, para chegar em Venda Nova. E a estrada velha mesmo, que foi feita em 1920, ela dava muita curva, então eles tiraram muita curva com o asfalto. Mas aqui era um movimento grande no tempo. Meu tempo, o movimento maior foi da fábrica de óleo mesmo, que quem começou a fábrica de óleo aqui, Carlos Augusto de Santos Pinto. Ele que começou ali com aliás, foi Tiorelina, começou o modo despolpando coco. E depois tinha que espremer, outros tinham que espremer para fazer o óleo. O óleo de coco-pacaúbas para fazer sabão. E o coco é uma riqueza do lugar, está aí espreguiçando, porque não perde nada. Tem a polpa que faz aquele azeite que faz sabão, a torta serve para dar o gado e o coquinho que fica pelado, quebra ele, a casca grossa serve para carvão, para fazer, para tenda e o óleo da gema serve para fazer biscoito, para cozinhar, para fritura. Eles usam muito aí, muita gente usa. Depois, Carlos Pinto veio, quando ele morou ali naquela casa, ele trouxe a tanfona chamada. Eram duas rodas que rodavam assim, ó, ao contrário, punha o coco ali e aquelas com o movimento das rodas, descascava, o coco ficava peladinho. Então aquela torta ia para o aquecedor e depois do aquecedor é que punha na prensa para tirar o azeite. Depois foi melhorando, João Nogueira comprou a despopadeira e a fábrica andou por aí. A despopadeira montou a fábrica direitinho, mas ele educou os meninos de todo com o dinheiro dessa fábrica aí, mas hoje acabou. Eles morreram os meninos, cada um tinha sua profissão lá em Belo Horizonte. Só o Tarcísio mesmo que pelejou aí muito tempo, mas agora acho que eles fazem só para a família, só para eles mesmo. A primeira escola foi em 1910, da Sinhazinha. Mas as primeiras escolas aqui da fazenda antiga era como antigamente os fazendeiros pagavam professores para vir dar aula, né? Chamava os professores que davam aula. Depois foi criada a escola do Cipó. Minha mãe foi professora, a Sinhazinha. Quando Sinhazinha, a primeira
neta da minha bisavó que formou. Aí foi inaugurada a primeira escola aqui. Ela funcionou nessa sala, funcionou naquela casa ali, casa lá do Carlos Pinto que estava fechada. A escola funcionou lá. Depois, João Nogueira fez uma casa para ele, aquela que é a casa da Dodora hoje. Era uma casa simples, só tinha um salão, então eu estudei e foi lá. Mas os meninos vinham de longe mesmo. Uns vinham a cavalo, outros vinham a pé. Os meninos da vacaria, todos vinham aqui, do Cardoso, do Espada. Vinha gente de longe para aprender a ler e escrever, porque era assim, a gente aprendia a ler, escrever e tinha uma aula de ginástica também, mas era uma professora só para primeiro, segundo e terceiro ano que tinha aqui. Foi a base que eu tive. Quando minha mãe saiu da escola, que ela foi ganhar Antônio, Dona Áurea tinha formado, tomou o lugar dela e ficou Áurea, depois Miri, foram minhas professoras. Mas os meninos vinham a cavalo e não tinha merenda, não. Na hora do recreio, você só via pedra bater, quebrando coco para comer. E a gente brincava de roda, brincava de pegador. Miria, professora, ia para o recreio, ela gostava muito de brincar com a gente e ela gostava de cantar, era a, a cobra fez seu ninho para nunca mais. Como é que é? A rola fez seu ninho para seus ovos chocar. Veio a cobra e bebeu os ovos, pôs-se a rola a chorar. Cala a boca, minha rola. E corria com a gente, emendada, aquilo ia arrebentando, soltando o menino para trás. E tinha as rodas também. Roda das flores, tem flor de toda cor, tem perpétua, tem saudade, tem Sucena, linda flor. Outra hora, há muitos cantos mesmo. Ai, professora, professora, ensina a ler. Ai, professora, nós queremos aprender. E aí a conversa, cada um. A gente brincava. Hoje os meninos não sabem brincar de roda, só futebol. Até as mulheres também gostam de bola. e, e tinha muita coisa boa. A gente brincava no terreiro aqui, em noite de lua, tinha serestas, tinha muitas serestas, a gente saía cantando e uma ocasião tinha um tio solteirão que tomava conta da meninada, de nós três, para sair. E aqui tinha nós três aqui, os vizinhos ali, os meninos de Dona Áurea. Então, mas esses moravam até em Pedro Leopoldo, uma ocasião, não coisa não, mas nós três, Sou Vital, levava a gente para tomar banho no rio e a gente teve uma ocasião que a gente disputava. Minha avó fazia questão
de quem me ensinou a nadar foi ela. Ela gostava, é apaixonada por rio, mas ficou proibida de entrar na água, então ela levava a gente, ficava na beirada d'água. A hora que falava assim, vamos embora, ela pulava dentro do rio e saía e vinha embora, molhada. Então, a gente disputava com Maristela, João Nogueira, a gente ficava com o reloginho na mão, nós já aprendia a olhar a hora, então a gente levantava de manhã, não tinha pão. Não tinha pão, não. Só quando a quitandeira vinha. Tinha o dia das quitandeiras. Tanto, cada casa aí tinha o seu dia. Aqui tinha duas que vinha sempre. Mas a que vinha mesmo para a vovó Rita, e para depois que ela morreu, era tia Bem-vinda. A que me viu nascer. Ela era parteira. E a outra era irmã dela, a lá do Chiru, que fazia lá na Tiorelinha, as quitandas. Porque não tinha padaria, não tinha essas facilidades de ter pão assim, conforme tem agora. Então, faziam várias qualidades de biscoito. Em todas as fazendas aqui tinha esse dia. Tinha fazenda que fazia toda semana, outras tinham o dia certo. E tinha as latas grandes de guardar os biscoitos. E eu tinha meu tio, São Duvaldo, ficou sendo dono dessa casa aqui. Ele trabalhava no estado, então trazia sempre novidade para minha avó. Porque os biscoitos eram enrolados tudo à mão, com garfo e coisa. Ele descobriu uma máquina que fazia tudo, inclusive até suco. Ela tem os ferrinhos todos de fazer suco e tudo, então facilitou para as quitandeiras numa parte, que elas punham a massa na máquina e os biscoitos saíam tudo enfeitadinho. Um rodo onde tem os desenhos todos que elas faziam, enrolavam o biscoito e passavam o rodo e ficava o desenho, aqueles biscoitos tudo desenhado. E a gente brigava para eu quero esse, eu quero aquele. E a vendinha era ali, era a única venda que tinha aqui na Redondeza. Era o do tio Janjão, aquele que eu falei que era responsável pelo mês de coração de Jesus. Ele é filho da casa. Eu não conheci, não. Mas eu sempre ficava lá perto dela quando eu podia. A vendinha lá tinha de tudo. Tinha feijão, tinha arroz, tinha milho, tinha as peças de pano para a gente fazer as roupas, a linha, botão, ferradura, tudo, farinha, fubá, tinha tudo lá para vender para o povo. E vinha gente de longe, lá de cima da serra, descia a serra para vir fazer compra aqui. Ali ficava cheio de cavaleiro. Ainda tem um pau lá no beco, lá, que era o lugar de ficar contando história. Muitos pingus deitavam lá e dormiam seu sono. De vez em quando tinha briga. Era feio o negócio. De vez em quando tinha briga e
E assim, depois, e Tirelina que tomava conta que o marido dela morreu, então ela trouxe João Nogueira, veio ficar com ela aí, e é onde casou com a filha dela, a Dona Áurea. Quando eu era menina, eu lembro muito, sou Vital, era o velho que tinha aqui, nosso tio, solteirão, e ele pegava a gente e levava para o rio nadar. E nós ficava doidos para ir para o rio, então a Antônia que era mais apegada a ele, Antônia, vai lá e pede, seu Vital. Ele mexia na horta lá. Eu não vou levar esses carcamundos, nada para o rio. Agora não é hora de ir para o rio, não, mas saía caladinho com a gente. Levava, ficava lá com a gente e ficava fazendo. Quando o rio estava cheio, né, cobrindo ponte quase, eu falava assim, aquele que for mais esperto pula. Quem é que ia ficar para trás? Todo mundo pulava. Graças a Deus nunca aconteceu nada de ruim com a gente. A gente não pensava no que a gente estava fazendo, não, ia fazendo. E nos domingos, às vezes, ou então dia de semana mesmo, o Sr. Vital falava com a moça que morava aí com a gente, ô Maria, faz o caldeirão dos meninos. Cada um tinha o seu caldeirão e o dele. Nós subíamos para o rio acima e ia até lá no Ibama para pescar, Córrego das Pedras. Passava o dia por lá, chegava aqui de noite. Mas era muito bom. Outra hora eu sentava, ele gostava muito, lia muito, ele era um dicionário vivo. E ele gostava muito de observar o céu. Explicava para a gente as coisas lá, as estrelas, as coisas. Quando contava a história daquele planeta famoso que apareceu em 1910, o tamanho da estrela, nós ficávamos com isso. E teve uma ocasião que estava uma lua maravilhosa, a meninada toda brincando aí no terreirão. Eu deitei de barriga para cima e fiquei observando o céu, quando eu vi uma estrela de rabo, pequenininha assim, ó, um rabo desse tamanho assim. Eu chamei São Vital. Ô, São Vital, o que é aquilo ali? Olha lá, ó. Ele foi explicou que era um cometa. A gente não tinha rádio, não tinha jornal, não tinha nada, né? E eu que descobri o planetazinho lá, e nunca mais vi essa estrela. Aí a meninada toda ficou olhando. A cauda era de 1 metro mais ou menos, a estrelinha, no meio certo do céu. E a gente brincava no terreiro de pegador de esconder. Tinha um matinho lá pro lado da escola, a gente escondia lá nos matos. Outra hora brincava de roda, brincava de uma ocasião, estava Conceição Passos ali, mais o Pinto. Então vinha para brincar com a gente. Eu vejo esse povo aí das Olimpíadas pulando. Nós fazíamos isso aqui sem nada com bambu. Aí punha o bambu assim, a gente ia passando. Depois ela ia aumentando para a gente pular o bambu. Eu cheguei a pular uma distância assim, ó. Corria lá e pulava. No terreiro duro, ninguém nunca machucou. Deus protegia a gente. Outra hora a gente sentava nos bancos, brincava de minha direita está vaga, Berlinda, e tudo isso a gente brincava aqui.
Agora, da minha vida que eu tenho saudade, que eu tenho muita saudade, não é. Saudade a gente tem de tudo que passou na vida, mas é um tempo que eu estava no colégio e vinha nas férias, mas é a fogueira de São João que a gente fazia na casa da minha sogra. Eu nem sabia que ela ia ser minha sogra. Nós chamávamos ela de Tigripina. Ela era casada com um tio meu e, e era aniversário dela, então a filha dela vinha passar o aniversário aqui. A filha morava lá em Taquaraçu. Vinha a cavalo com as filhas dela. Era Zilda, Marta, mãe daquela menina que estava aí arrumando altar, e Lourdes e o Zé Guerra. Tinha 4 filhos. Então era tudo meninota, assim, de 13, 14 anos. Quando ela chegava aí, meus primos lá de cima ficavam doidos, vinha tudo para cá para conversar com as moças. Era uma semana de festa.